como entender a Bíblia de verdade, com profundidade, sozinho, no seu estudo diário, no seu estudo bíblico, sem você ter que fazer uma faculdade de 4, 5 anos de teologia, sem você ter que gastar um monte de dinheiro com livros de teologia, comentários bíblicos, tem um comentário para cada livro da Bíblia, dicionários bíblicos, enfim, tantos livros que as pessoas indicam para você aprofundar seu conhecimento, e estudando de uma forma que cabe no seu tempo, na sua rotina, no seu dia a dia, porque nós sabemos que cada vez mais a vida está corrida, com muitos afazeres, com muita coisa para executar, e às vezes falta tempo para estudar de verdade a palavra de Deus, às vezes falta tempo para fazer uma faculdade e você não consegue de fato se aprofundar como gostaria na palavra de Deus. Então, como que eu consigo estudar de uma forma simples e que está no alcance da minha realidade? Esse é o objetivo dessa aula, então eu quero que você preste atenção porque eu vou te dar aqui algumas dicas que vão te ajudar muito a você estudar a palavra de Deus. E às vezes o primeiro caminho que as pessoas têm na hora de querer se aprofundar é procurar uma faculdade de teologia. E a não ser que você queira ser de fato um teólogo, e você vai estudar sobre hermenêutica, sobre exegese, você vai aprender essas matérias complicadas. Se essa é a sua intenção, se você quer mesmo fazer uma faculdade de teologia, fique à vontade. Você pode e você deve, e é bom, é bênção que você realmente faça uma faculdade de teologia. Mas aqui eu tô falando para a pessoa comum, pessoa que trabalha o dia inteiro, pessoa que não tem tempo de estudar, a pessoa que às vezes está até estudando, fazendo uma faculdade, tentando melhorar de vida e não consegue encaixar o seu estudo bíblico, não tem tempo para se aprofundar, não tem condições de pagar uma faculdade ou não tem mesmo acesso na sua região, na sua igreja. Eu quero falar para o crente comum que quer apenas entender a Bíblia de verdade, não quer aprender questões polêmicas para discutir, para debater, para virar um intelectual. Quer apenas entender a palavra de Deus. E realmente a Bíblia, ela não é fácil. Eu sempre digo que se a Bíblia fosse fácil, se fosse fácil entender tudo que está escrito, não haveriam tantas igrejas, não haveriam tantas doutrinas, tantas heresias, tantas pessoas interpretando de forma completamente errada a palavra de Deus, porque realmente é difícil. Então não se sinta constrangido, não se sinta mal por não entender a Bíblia, por não entender um texto, porque realmente não é uma leitura fácil. Mas existem formas de você entender melhor o que está escrito, de você aprender com aquilo que você está lendo. E existem vários erros que nós cometemos e nós vamos aprendendo, nós vamos melhorando, porque realmente é assim. Sozinho a gente sempre vai errar, acertar, e na maioria das vezes nós vamos errar mais do que acertar. Por isso que sozinho é tão difícil a gente aprender a estudar a Bíblia. E por que nós tanto falamos de ter um método de estudo? Porque o que é um método? É você ter ali um passo a passo, um conjunto de coisas a fazer, a executar, que alguém já fez de uma forma intencional, ou até mesmo fez sem querer, sem saber que estava fazendo de fato, mas aquele conjunto de coisas deu certo, funcionou para aquela pessoa e funcionou para uma outra pessoa, que replicou para outra, que passou para outra, e aquele mesmo conjunto de coisas funcionou para várias pessoas. Isso é um método, é uma forma de você encurtar esse caminho. E você não tem que ficar acertando, errando, acertando. Você pula toda essa etapa de aprendizagem, você pula toda essa etapa de errar e ter que aprender e mudar uma forma aqui. Você encurta esse caminho e aplica algo que já funcionou para outra pessoa, já está comprovado, já está validado que realmente funciona. Isso é um método. Então, a verdade é que as pessoas, na hora de estudarem a palavra de Deus, elas acabam fazendo isso sem ter um método, sem ter um passo a passo que vai guiar essas pessoas, que vai ajudar as pessoas a entenderem de fato a Bíblia. E elas vão viver sempre nisso, entre errar e acertar, e na maioria das vezes vai errar. O pior é que quando você erra muito, você desiste, você para no meio do caminho, porque a maioria das pessoas não tem a capacidade de continuar, e elas têm e precisam de um método para guiá-las. Eu desenvolvi um método de estudo que eu vou revelar em breve, é um projeto que eu tenho para que as pessoas estudem melhor a Bíblia, mas eu já estou te adiantando aqui a importância de você ter um método. E não existe um único método, existem vários outros métodos de estudo que vão te ajudar a aplicar isso, a você estudar a Bíblia encurtando o caminho da dificuldade e aprendendo algo muito mais rápido. Mas eu tenho outras dicas aqui para você também.
E um outro erro que as pessoas cometem na hora de estudar a Bíblia é você pegar qualquer versão e às vezes uma tradução até muito difícil de ser entendida, aquelas traduções que a maioria das Bíblias, acredito, aquelas traduções que tem palavras difíceis, palavras muito eruditas, que a gente não usa no nosso dia a dia. Então a gente não consegue entender o significado e quando tem uma palavra no meio de um versículo, todo o versículo fica difícil de entender. Então a gente acaba não pegando aquela mensagem como um todo, não consegue entender com profundidade aquilo que Deus está falando. Por isso que eu sempre aconselho a lermos a Bíblia, pelo menos estudarmos a Bíblia, com uma versão mais simples. Uma Bíblia com uma versão que é mais utilizada hoje em dia, que é uma versão mais comum, com palavras que nós já estamos acostumados a utilizar, porque com certeza vai facilitar muito o nosso entendimento. A gente vai conseguir entender com mais facilidade. E quando a gente entende o que nós estamos lendo, a gente consegue extrair do texto, extrair do livro bíblico, do versículo, do capítulo, aquilo que Deus realmente quis dizer para nós através daquele texto. Essa dica parece até ser muito simples, mas realmente a maioria das pessoas não fazem isso. E talvez o seu argumento seja, eu só tenho uma Bíblia, eu vou ter que comprar outra Bíblia. Mas não, você tem na sua disposição ferramentas, acesso à internet. E por mais que isso seja tabu para muitas pessoas, a internet está aí para nos ajudar. E essa é outra dica que eu vou te dar. A internet, ela é uma bênção se a gente sabe utilizar ela. Você pode baixar um aplicativo da Bíblia e ler outras versões, ler versões que você não tem. A maioria das pessoas realmente tem uma única Bíblia em casa. E às vezes é aquela versão mais difícil mesmo. Mas é só baixar um aplicativo ou acessar um site que você consegue uma versão da Bíblia diferente da que você tem, sem ter que comprar, porque os aplicativos são gratuitos, você já tem acesso à internet, então você consegue, de forma muito simples, ter acesso a uma outra Bíblia. E a internet também pode ser uma ferramenta excelente para você realizar suas pesquisas, você fazer buscas na internet, você procurar comentários de outras pessoas, você procurar contexto histórico, você procurar explicações de um texto que é muito difícil. E algumas pessoas de fato vão dizer que a internet não é lugar de você estudar a Bíblia. Mas eu te pergunto, qual que é a diferença de você acessar um site de alguém que foi lá e criou um site, criou um blog e escreveu um texto sobre um livro bíblico? Qual que é a diferença disso de você comprar um comentário bíblico? Continuam sendo pessoas que escreveram um comentário sobre um livro bíblico. Só que de um lado, uma pessoa escreveu e disponibilizou isso na internet, e do outro lado, uma pessoa escreveu, mandou imprimir, fez um livro e vende este livro para as outras pessoas. E na internet você tem isso de forma gratuita. Para você ter um comentário bíblico, você tem que comprar, você tem que adquirir. Você não consegue ir numa livraria e pegar de graça um comentário bíblico. Mas é verdade que isso é muito perigoso, é muito arriscado, porque qualquer pessoa pode escrever qualquer coisa na internet. Então tem pessoas de diversas religiões, com diversas interpretações, que pensam de formas diferentes e realmente é um perigo você consumir conteúdo de pessoas que estão lá pregando heresias. Então você precisa de fato tomar cuidado. E eu ensino isso, como que as pessoas devem pesquisar na internet, qual que é o cuidado que elas devem tomar, o que olhar, o que observar, aonde procurar coisas boas, coisas saudáveis, coisas que vão realmente te edificar. Porque acredite, na internet tem muita coisa boa que é bênção para a sua vida, que vai te auxiliar muito no seu estudo bíblico. E o último ponto que eu quero falar aqui nessa aula, claro que eu tenho vários outros, mas que fique para um outro momento. Mas o último ponto que eu quero falar é em relação à sua forma de registrar, de anotar o que você estuda. Porque parte de você entender, parte de você compreender o que você está lendo, está também em lembrar o que você estudou. Porque a Bíblia ela é tão maravilhosa que uma coisa vai linkando com a outra. Você lê um texto aqui e você lembra de um outro texto que você estudou há um tempo atrás. Porque a Bíblia é assim, ela se conecta. Então você precisa ter sim uma forma de você registrar, de você anotar, de você marcar, tudo centralizado em um único lugar. Eu utilizo uma ferramenta de estudo que me permite eu registrar tudo, anotar tudo em um único lugar e até criar ali uma rede onde meus comentários, meus estudos, eles ficam interligados. Então eu consigo acessar de forma muito fácil
Se eu estou estudando, por exemplo, o livro de Mateus e eu consigo citar o livro de Atos, por exemplo, eu consigo acessar de forma muito fácil um comentário que eu fiz anteriormente sobre Atos e vice-versa. Então isso me dá muito mais agilidade para lembrar de algo que eu estudei, porque nós somos humanos, nós não lembramos de tudo, nós esquecemos do que estudamos ontem. Imagina o que estudamos há um mês atrás, há um ano atrás. Então nós precisamos criar um ecossistema de anotações. E se você não gosta de anotar no computador, tudo bem, você pode anotar num caderno, mas existe uma forma correta, existe um método correto para você fazer as suas anotações de forma produtiva, para você lembrar sempre daquilo. E antes de finalizar, uma dica bônus, eu tinha até me esquecido, mas eu acho que é importante falar também, que é constância. Você não aprende a Bíblia estudando uma única vez por mês. Você vai aprender? Vai aprender sim, mas num ritmo muito devagar. Você não pode estudar a Bíblia uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, porque você já não tem um método, você já não tem uma forma correta de estudar, você já não tem uma forma correta de registrar. Ainda você estuda uma vez por mês, não adianta. No mês seguinte você já esqueceu tudo, você não aproveitou nada, não foi produtivo e você vai viver assim sempre com uma bola de neve. Quero que você olhe para o último ano seu, olhe para o ano anterior. Quanto que você estudou da Bíblia? Quanto que você aprendeu? Quanto que você aprofundou? Quantas vezes você passou um tempo não só lendo, estudando? E estudar é você sentar, você ler, você pesquisar, você anotar, você meditar, você fazer perguntas, responder essas perguntas. Quantas vezes você fez isso neste último ano? Então não dá para você aprender sem você ter constância. E se você seguir apenas as dicas que eu já te dei aqui nessa aula, o seu estudo bíblico vai ser completamente diferente, eu tenho certeza disso. Tenho certeza que só com essas poucas dicas você vai aprender muito, você vai avançar muito no seu estudo bíblico.